Então, uma coisa que a gente pode, né, de novo, levar em consideração, né, para fazer as poses de storytelling, é pensar assim, meu personagem tem essas formas básicas, sabe? Ela não é muito complexa, só a gente dá uma analisada assim, né? Tem quase tudo é muito geométrico. E a ideia dela é ser muito flat mesmo. É uma referência até do próprio Ibum. Mas não quer dizer que o acabamento da pose ele vai ser assim. Pode trazer umas coisas mais arredondadas, trazer linhas de ações exageradas, trazer coisas que deixem a pose mais interessante, né? Mas basicamente, né, o que a personagem é de posição, um grande círculo para a cabeça, né? E um quadrado para o corpo. Assim. Isso por si só já é o suficiente para a gente conseguir fazer o nosso rascunho, sabe? A partir dele fazer o nosso rascunho. Aí voltando na linha de ação, né? Vou pegar a cor aqui, ó. Então essa linha de ação aqui tá tipo assim, né? Aí se a gente for uma coisa, não, sim, ela tá olhando para lá. Então eu vou tentar fazer agora o oposto, né? Trazer uma linha de ação assim, o oposto dessa daqui. Bom, então, por exemplo, né, aquilo que eu falei para vocês, assim, quando eu estou fazendo essa ideia de processo, eu evito inventar coisas, assim, né? Então, quando eu já sei que eu fiz uma linha de ação para um lado, a pose importante, né? A próxima pose importante, eu já vou tentar fazer para o lado oposto, né? Com a linha de ação do lado oposto. Então, vou tentar aqui. Ela coçando a nuca, deixa eu... E outra coisa, né? A gente tem que fazer as poses, mas elas também têm que ser possíveis de ser animadas. Então, uma coisa importante. Aí agora que a gente começa a ter poses, né, para contar a história, a gente tem que começar a conectar essas poses. Isso influencia na textura da animação, como o personagem vai se mover. Então, quando a gente conecta, por exemplo, duas poses com uma pose de passagem, esse é o tipo de movimento, por exemplo. Então, a gente tem uma pose que a personagem está feliz e outra que ela está triste. E, basicamente, eu uso uma pose, né, no meio ali para conectar essas duas. E é o tipo, assim que fica o resultado. Mas quando eu uso duas poses, as poses inicial e final são a mesma. Mas quando eu uso uma pose de antecipação e de exagero, eu mudo o tipo do movimento, ó. Então a animação tem outra textura, o movimento fica com outro tipo de peso, né? Fica um pouco mais complexo. Então a gente consegue chegar em duas poses que são as mesmas, né? De formas diferentes.
interpolação para fazer o easy. Então, se eu quebro aqui, quando eu falo quebrar, é criar keyframe. Se eu crio um keyframe mais perto do começo do movimento, ó, criei aqui, como se eu tivesse tirado uma foto. Esse keyframe não se perde mais. Então, ele está mais perto, ó, esses dois estão muito mais perto, ó, o espaço entre eles, ó, muito próximo. E está muito distante do que está lá na frente, em relação ao espaço. Ó, olha como está o verde. Então, o que, que é isso aqui? Só em espaçamento. É uma aceleração. Se eu Aceleração. arrastar esse keyframe aqui para o meio, o que, que aconteceu? Não aconteceu nada. Agora, o que, que muda? Vou voltar aqui, eu vou apagar. O que, que esse Acho que método... muda o tempo, né? Exatamente, muda o tempo. Se eu criar aqui, ó, esse aqui é o meio, tá vendo? Então, daqui até aqui vai ficar constante, mas daqui para trás vai ser uma aceleração. Então, se eu criar aqui, ó, mais perto do vermelho, eu estou tendo uma aceleração. Mas se eu continuar intervalando aqui, ó, ele vai calcular essa distância que era igual, assim. Então, tipo, eu não vou ter uma animação, eu não vou ter uma velocidade, ó, de aceleração, porque a informação não mudou. Só que para eu continuar com uma aceleração, eu preciso que o Tumbum recalcule as informações. Então eu tenho que fazer um breakdown da posição do keyframe na timeline. Uma vez que eu arrasto o keyframe de lugar, então eu tirei ele ali do 17 e fui para o 19, o que está na câmera não muda, só muda o que está na timeline. E como o Tumbum usa o cálculo matemático para escolher o espaço, então quando eu vou criar aqui o twin, ó, eu vou intervalar esses dois aqui no meio, ó, vou intervalar o azul e o amarelo no meio. Que é o meio, né, só tem um frame do lado, vai ter um frame do outro. Todos esses, se eu olhar isoladamente, né, do vermelho para o azul está constante, do azul para o amarelo vai estar constante. Mas se eu olhar como um todo, que é o que a gente tem que olhar, só está tendo uma É aceleração. uma aceleração. Só uma aceleração. Então, tipo, os desenhos estão próximos e vão se distanciando. Não importa aqui se ele está no meio exato. Aqui importa é todos os desenhos que a gente está vendo.